Boa noite a todos, vamos para a nossa segunda aula, religiões comparadas. Como eu disse na aula anterior, nós só vamos comparar. Tem gente que vê lá no canal e fala, para de falar mal da minha religião. Não, não é falar mal, é comparar. Comparar o que uma ensina, o que o outro ensina. Só que nós vamos comparar com o nosso livro sagrado. Qual é o nosso livro sagrado? A Bíblia. Nós vamos pegar as religiões e comparar sempre com a Bíblia, com a palavra de Deus. Catolicismo romano e ortodoxo. Alguém sabe a diferença quando a gente fala catolicismo romano ou apostólico romano e catolicismo ortodoxo? Alguém sabe a diferença? Professor, dá licença aqui, eu estou vendo aqui. Então vamos lá. Você se lembra o que eu perguntei? Eu esqueci. A diferença entre católico romano e católico ortodoxo. Sabe a diferença? Não? Eu sei que a palavra Por volta do ano 1054, 1000 e alguma coisinha, houve o cisma. Cisma quer dizer a divisão da igreja. O Papa excomungou o bispo da igreja ortodoxa, que lá eles chamam de patriarca, e o patriarca excomungou o Papa. Então houve o cisma. Então ficou uma igreja do lado oriente e uma igreja do lado ocidente. A igreja do ocidente, comandada pelo Papa de Roma, é essa que trouxe a evangelização para o Brasil, a igreja católica apostólica romana. Tá certo? Então esta é a igreja que nós vamos estudar. Mas as doutrinas são muito parecidas, há algumas divergências. Por exemplo, lá do lado ortodoxo, o padre pode casar, não é obrigado o celibato. Lá do lado ortodoxo, não pode ter imagens de escultura, pode ter ícones, que são aqueles desenhos em alto relevo, mas não pode ter imagem como tem do lado ocidental. É uma diferença. E depois nós vamos aprender mais diferenças. Então, mas o que interessa para a gente é o seguinte: é uma igreja que fica do lado oriental do mundo, do planeta, e uma igreja que fica do lado ocidental, tá bom? Bem, nós já aprendemos na aula passada que o mundo tem 8 bilhões de habitantes, sendo 2 bilhões e meio cristãos. Só que dentro do cristianismo nós temos os cristãos autênticos e os nominais. Você deve conhecer algum católico que ele é católico, ele foi batizado, mas ele só vai na igreja no casamento, no batizado, ou tem aquele que ainda vai e fala, não, já fiz minha obrigação. Se bem que nós evangélicos estamos também partindo para esse caminho, não é isso? Tem gente que vai na igreja, enfim, em função do trabalho, é claro, um monte de coisa, mas uma vez por semana e rapidinho, de preferência de manhã, né? Mas normal, vamos em frente. Bem, dos 2 bilhões e meio, 1,2 bilhão são católicos romanos. Veja que é muito mais católico romano do que os ortodoxos. Os ortodoxos são 300 milhões. Aí nós vamos, se vocês já tiveram história da igreja, é uma matéria muito importante, vocês aprenderam. Por que a igreja romana cresceu muito mais que a ortodoxa? Porque lá do lado ortodoxo, o império do lado oriental foi cair 1000 anos depois que caiu o Império Romano. Durou mais 1000 anos. Então a igreja tinha proteção do Estado. Já do lado ocidental, o Império Romano caiu e ficou um vácuo no poder. Daí que surge o Papa. Precisava de um líder, de alguém para administrar o império. Como existia um vácuo, a religião, o Papa tomou esse poder. E para vencer os bárbaros e os povos que atacavam Roma, eles trabalharam com a evangelização, conquistando os povos com a evangelização. Por isso que a igreja cresceu muito do lado ocidental. Veja o Brasil, por exemplo, né? Foi em 1500 que o Brasil foi descoberto, já teve com a descoberta a primeira missa.
já trouxe o catolicismo para o Brasil. Tanto é que a nação ainda, a maioria, é católica. E 1 bilhão de protestantes. São números redondos para facilitar o aprendizado. Se você dá um Google, você vai encontrar números próximos do que eu estou apresentando. Esse material depois vai ficar para vocês lá. Bem, detalhe importante, fonte de autoridade religiosa. Nós, protestantes, nós temos como fonte de autoridade religiosa as Escrituras. Nós temos as 5 bandeiras de Martinho Lutero. Ele pensava numa igreja bíblica, uma igreja com base bíblica, uma igreja racional, porque a indulgência era uma coisa irracional. Hoje para a gente é fácil ver que era irracional, mas a igreja estava praticando a indulgência. Ele queria uma igreja individual, e nós protestantes, nós somos individuais, porque nós temos acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós não dependemos de um sacerdote, como é o caso do catolicismo. E uma igreja nacional, por isso que o protestantismo ele tem diversos segmentos, vai se adaptando em cada país. E já o catolicismo não, é um líder só. Bom, muito bem. Voltando aqui na fonte então de autoridade. A Igreja Católica tem a Bíblia como fonte de autoridade. A Bíblia é o livro regra de fé também dos católicos. A única diferença está no Antigo Testamento. O nosso Novo Testamento é exatamente igual ao Novo Testamento dos católicos. E só o Antigo, que na Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Por isso que nós colocamos na nossa Bíblia. Quem aqui já adquiriu a Bíblia apologética? Aproveita a oportunidade, viu? A minha esposa está aí. Não, é um material muito importante. Gente, a dona de casa não tem que ter panela, frigideira, caldeirão, não tem que ter material de cozinha para fazer um bolo, uma forma. Esses dias minha mulher comprou uma forma que parece que é de borracha e pode pôr no forno. Eu fico impressionado com aquela forma que ela comprou. Trazendo para o lado nosso aqui, como estudante de teologia, vocês têm que ter um mínimo, uma Bíblia de estudo pentecostal, uma Bíblia de Genebra, uma Bíblia Thompson, uma Bíblia apologética que trabalha só com seitas, heresias. Isso é material didático, podendo, aliás, se você não tiver desejo de ter uma Bíblia, você está no lugar errado. Vocês têm desejo? Se não tiver, está tudo errado, gente. Né? Se você passou ali e não sentiu nada, então está errado, tá? Você pode até não ter condição de adquirir. Não, você pode até não estar em condição de adquirir, porque valor é diferente de preço. O preço é fixo. O valor depende, por exemplo, para nós o sangue de Jesus, né? Olha o valor. O preço é o sangue da salvação, mas tem gente que pisa, não é verdade? Tem gente que, o ateu, por exemplo, não interessa a Bíblia, é ou não é? Então o valor é diferente de preço. Mas por que eu estou falando isso? Porque a nossa fonte de inspiração é a Bíblia. Já o catolicismo tem a tradição. A tradição. E o que é a tradição? Alguém sabe o que é a tradição? São os escritos que foram surgindo nos primeiros séculos. Por quê? Quando foi concluído o Novo Testamento, foi no primeiro século. Ele começa a ser escrito mais ou menos no ano 55, depois do nascimento de Jesus. A ascensão de Jesus se deu quando ele tinha 33 anos. Aí passaram-se alguns anos, no ano 50 teve o primeiro concílio em Jerusalém, está no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, e depois de 5 anos, segundo os estudiosos, surgiu o primeiro livro do Novo Testamento, a primeira carta aos Tessalonicenses. E foram escrevendo até chegar nos últimos livros, escritos pelo evangelista, pelo apóstolo João. Evangelho de João, 3 epístolas e Apocalipse, mais ou menos no ano 90. Então a gente arredonda para 100 anos, então no primeiro século I concluiu o Novo Testamento. Mas depois dos apóstolos vieram os pais da igreja, nós chamamos pais da igreja, com escritos importantes também, porque eles interpretavam a Bíblia e iam escrevendo comentários, tudo sobre os apóstolos. Eles tiveram acesso a essas fontes
que nós chamamos de autógrafos, aquilo que saiu da mão dos apóstolos, autógrafos. Então eles fizeram muitos comentários, até porque neste período surgem heresias. Por exemplo, o gnosticismo. O gnosticismo negava que Jesus veio em carne. Olha aí uma heresia. Surgiu o bispo, que na época era presbituário, lá no Egito, dizendo que Jesus era um ser criado, negando que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Apolinário, que já negava, ele não conseguia entender, ele era o avesso das testemunhas de Jeová, ele negava a humanidade de Jesus. Então estas heresias e estes homens foram escrevendo. Quer ver um importante? Tertuliano, que viveu mais ou menos 160 anos, entre o ano 160 e 220 depois de Cristo. Ele que forjou, que desenvolveu a palavra Trindade. Foi Tertuliano, você vê, no segundo século. Bom, então isso gerou a tradição. Escritos maravilhosos, tem uma biblioteca vasta. Por exemplo, São Jerônimo, que no ano 405 concluiu a Bíblia, traduziu para o latim, a Vulgata Latina, uma excelente Bíblia. E veja que quando ele traduziu a Bíblia para o latim, ele escreveu uma observação sobre os apócrifos, ele não considerou canônicos os apócrifos. Então esses documentos são importantes para nós. A doutrina da Trindade, escrita por Atanásio no Concílio de Nicéia, no ano 325, tudo isso vocês já aprenderam. Então aí gerou a tradição. A tradição ela é importante. Nós temos tradição. O assembleiano tem uma tradição, né? O batista tem uma tradição, o presbiteriano tem outra. Não há nenhum problema ter tradição. A tradição ela é até bonita, faz bem para a gente. Mas, olha só, a tradição é a palavra de Deus não escrita. Olha aí, olha só, essa já é uma definição. Gente, eu sempre vou colocar a fonte no rodapé, para vocês. Quando eu não colocar a fonte, mais ou menos é a mesma obra, mas se vocês precisarem, depois na matéria tem a fonte, tá bom? O que não aparecer no rodapé é porque está na matéria que eu vou deixar disponível para vocês. Sempre é bom citar a fonte. A tradição é a palavra de Deus não escrita, mas comunicada de viva voz por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos, e que chegou sem alteração, de século em século, por meio da igreja até nós. Está vendo? Aí já é um problema, porque nós cremos que livros inspirados por Deus, no caso do Novo Testamento, são só 27. Nós respeitamos a tradição, mas nós não podemos, olha, veja, continua ainda a esclarecer que os ensinamentos da tradição acham-se principalmente nos decretos dos concílios, nos escritos dos santos padres, nos atos da Santa Sé, nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. Está vendo? Então esse documento prova o que eu estou falando. Nós estamos comparando religiões. Então a Igreja Católica, ela tem a Bíblia como palavra de Deus, como regra de fé, e a tradição. E o que é a tradição? É o que nós acabamos de ler. Bem, veja, olha o que está escrito na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Só para vocês despertarem, eu vou contar até 3, vocês leem para mim? 1, 2, 3. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e alarguem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Mas não está falando que a tradição é boa, esse texto, pelo menos? Nós temos tradição, eu recebi tradição dos meus pais, quer ver? Meus pais me ensinaram, por tradição, todo culto contribuir. É boa ou é mal essa tradição? Eu passo mal se eu vou no culto e não contribuo. Porque desde pequenininho, meu pai levava na escola dominical e dava uma moedinha para cada um, 7 irmãos, situação difícil, mas ele dava uma moedinha para cada um. Eu tinha prazer, era aquela salva que fala, então eu colocava lá a moedinha e ficava feliz. Então eu aprendi. Eu passo mal se eu estiver no culto e não tiver eu não gosto nem de Pix, parece que fica esquisito. Cartão, tem que ser dinheiro de papel. Você vê, engraçado, é uma tradição. Agora, é pecado o Pix?
Não. O cartão? Não. Mas é meu jeito de ser, né? Agora eu não posso falar que o meu jeito é certo e falar que os outros estão tudo errado. Tá vendo? Uma tradição. E outras tradições, a nossa ceia, ela é uma vez por mês, não é? Mas se você for ver a Bíblia, não era todo o primeiro dia da semana que eles se reuniam e participavam da ceia do Senhor? Uma tradição, né? Nós estamos uma vez por mês, está bom também, mas não altera em nada a palavra de Deus. Tá, agora veja o que Pedro escreveu na primeira carta, no primeiro capítulo, versículo 18. Eu quero todo mundo lendo, porque eu não quero ninguém dormindo na sala de aula, hein? Todo mundo olhando aqui, lendo bem alto, que desperta. 1, 2, 3. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que reputação recebeste dos nossos pais. Tá vendo? O senhor que falou, depende do contexto. No versículo anterior defendeu a tradição, aqui já não. Tá vendo? Nós tínhamos uma tradição, ela não era correta, é o que o texto está falando. Então nós recebemos uma nova, uma palavra. Então aqui, tá vendo o problema da tradição? Então, Se para lá e ia falar assim, mas está na Bíblia. exatamente, tá vendo? Bem, a igreja através dos séculos. Mateus 16, versículo 18. 1, 2, 3. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós não vamos entrar aqui na questão exegética, aqui na questão da hermenêutica, na questão da palavra Pedro, palavra pedra. Não é essa a questão. A questão aqui é o seguinte, que Jesus está dizendo que as fortalezas do mal, as portas do inferno, o reino das trevas não iria prevalecer, não iria vencer a igreja. É isso que Jesus está falando. E a igreja nasce quando, gente? Quando, pessoal? Quando que a igreja nasceu? Bora! Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo. Não existe igreja sem Espírito Santo. Concorda comigo? Igreja somos nós. Logo o Espírito Santo habita em nossas vidas. Então não existe igreja sem Espírito Santo. A igreja nasce com a descida do Espírito Santo e continua até hoje. Continua até hoje. Nós temos 2000 anos de cristianismo, né? Tira 33, considerando a inauguração com a descida do Espírito Santo, tira 33, quase 2000 anos de história. Veja, durante esses 2000 anos de história, vocês acham que o diabo venceu a igreja em algum período? Não venceu. Olha que Jesus está falando, isso que é importante do texto, né? Então, embora a igreja passou por sérias dificuldades quando nós estudamos história da igreja, mas ela sempre venceu. Sempre nós vamos encontrar pessoas servindo a Deus. É que quando a gente pensa em instituição, a instituição humana, ela é problemática. A instituição, por exemplo, a reforma protestante começou a data oficial, 1517. O catolicismo oficial está no 4º, 5º século. Quer dizer que tem 1000 anos de igreja. E aí, sem salvos? Não tem sentido. Então eu sou, pelo menos historicamente, eu preciso aceitar que a igreja era católica, não tinha outra. E dentro daquela igreja nem todos eram idólatras. E até hoje nós vamos encontrar, mesmo no catolicismo, pessoas que estão lá, mas não são idólatras. E nós vamos entender isso aí. Vamos em frente. Bom, o culto católico. O culto bíblico, só para entender, alguém já foi numa missa? Já observou a missa? Então, o culto seria isso aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Esse é o culto bíblico, é o que nós vemos na Bíblia. 1, 2, 3. E fazendo não, irmãos, quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele
nós não vemos aí uma separação do leigo e do clero. Só que dentro do sistema católico tem os sacerdotes, primeiro só ele pode celebrar, por exemplo, a Eucaristia, a ceia do Senhor, que nós chamamos no catolicismo Eucaristia. Então aí já criou uma divisão. E aí o leigo não tem acesso, ele depende do sacerdote. Então dentro da missa você depende do sacerdote para ter acesso a Deus. Por isso que existe a confissão, tá? Então já é um problema já no catolicismo. E o culto cristão é essa simplicidade aí. É o que a gente vê, é liberdade, sem problema algum. Claro que tem que ter ordem. Bem, os livros apócrifos, eu já comentei com vocês, são esses livros: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, adições no livro de Esther e adições no livro de Daniel. Então o que acontece? A igreja, quando Jerônimo... Vamos voltar um pouquinho. Vocês lembram da Septuaginta? Quem lembra da Septuaginta? Lembra? Falei, né? O Ptolomeu Filadelfo, que estava no Egito dominando, era um dos generais, a dinastia de um dos generais de Alexandre o Grande. Quando ele morreu, o reino foi dividido em 4 partes. E o Egito ficou com Ptolomeu, a dinastia dos Ptolomeus. E o Ptolomeu... Isso é narrado no Macabeus, né? O Ptolomeu II, que é o Filadelfo, ele era muito estudioso e tinha uma biblioteca em Alexandria, famosa biblioteca, então ele queria traduzir a Bíblia do hebraico, que até então só tinha o Antigo Testamento. Nós estamos falando do ano 250, mais ou menos, antes de Cristo. Então ele contratou 72 rabinos lá, traduziram a Bíblia, e eles traduziram esses livros também. Traduziram, vai vendo. Então o Antigo Testamento traduziram os 39 que nós temos hoje, que é bem exatamente como o nosso Antigo Testamento vem da Septuaginta, porque a Bíblia, o Tanakh, que é a Bíblia do povo judeu, que é dividida em lei, profetas e escritos, são 24 livros, mas o conteúdo é exatamente o conteúdo do nosso Antigo Testamento, só que eles traduziram também os apócrifos, esses livros aí. E aí, quando São Jerônimo, a pedido do Papa, ele foi para Belém para traduzir a Bíblia do grego, do hebraico para o latim, que era a língua que eles estavam falando na época, o latim, então ele traduziu, chamada Vulgata Latina, uma excelente Bíblia. E ele traduziu também os apócrifos, só que ele colocou uma observação. Esses livros não fazem parte, está aqui, escreveu direitinho, mas traduziu. Muito bem, o que acontece? Quando houve a reforma protestante, o protestantismo, com Martinho Lutero, que foi o primeiro, adotou os 39 livros do Antigo Testamento, como inspirados por Deus. Só que, na Contra-Reforma, que o Martinho Lutero é 1517, a Contra-Reforma acontece em 1545, demora 19 anos, a igreja precisava fazer uma frente contra o protestantismo, que estava crescendo demais. Então, este concílio da cidade de Trento dividiu em 3 etapas. Vamos mexer com 3 questões da igreja. A primeira, moral. Tinha muito padre, bispo, que tinha amante. Isso, a própria igreja católica documenta isso aí. Então, o que eles adotaram para acabar com isso aí? O celibato já era obrigatório. Por isso que eu falei amante, já era o celibato passa a ser obrigatório no ano 1000. Nós estamos em 1546. Mas foi uma reafirmação no caso? Não, nesse caso o que acontece? Eles moravam em outras cidades, aí a igreja fez um documento na Contra-Reforma que o bispo e os padres tinham que morar na cidade, na paróquia, casa paroquial. Até hoje é assim, né? O bispo do Rio não mora aqui no Rio, o padre mora todo ali, para não dar problema, porque ele saía de uma cidade e ia para outra. Aí, sabe como é que é, né, o ser humano? Então resolveu, melhorou muito. Segunda coisa, vamos fazer uma grande frente de evangelização. Olha aí o Brasil, aí os países, a Índia, ou a China, mandou. A Igreja Católica fez uma grande força, todos os povos que nós não conhecemos ainda, que estão sendo descobertos, porque toda a época de Cabral, Vasco da Gama, manda missionário, que logo na sequência vem os jesuítas.
vão chegar aqui no Brasil também, ordens, fizeram um excelente trabalho. Todo até o protestantismo reconhece isso. Agora, na questão da doutrina bíblica, como defender as doutrinas que não tem como defender nos 39 livros? Por exemplo, a oração pelos mortos. Só tem uma defesa em Macabeus, segundo Macabeus capítulo 12. Como defender que a esmola salva? Dependia dos apócrifos. Então a igreja oficializou, passou a considerar esses livros também como inspirados por Deus, no Concílio de Trento, 1545, durou 19 anos, aí que esses livros são oficializados, tá bom? Por isso que nós colocamos na Bíblia Apologética, no apêndice, esses livros para vocês na íntegra, porque são livros importantes, precisa ler esses livros, eles surgem no período interbíblico, mas não são inspirados por Deus. Muito bem. Instituição do papado, eu já comentei com vocês. O que acontece? Nós temos, logo nos primeiros séculos do cristianismo, depois que os apóstolos morreram, nós temos 5 patriarcados do cristianismo. Vocês já estudaram isso? Um patriarcado em Jerusalém, um patriarcado em Antioquia, 2. Um patriarcado no Egito, Alexandria, 3. Um patriarcado em Roma, 4. E um patriarcado em Constantinopla, a cidade que Constantino fez, porque a sede era Roma e Constantino queria um lugar mais seguro, então ele levou a capital do império para Constantinopla. Aí que veio a igreja ortodoxa. Exatamente. Não, até então é uma igreja só. Tudo bem? Vocês estão gostando? Parece que vocês estão meio assim, não estão pegando. Tá pegando? Tem muita história. Não, eu conto muita história. Esse professor conta muita história. Então vamos lá. Pensa assim, gente. Nós temos 5 patriarcados. Só que o império, para melhor administrar, foi dividido. Então Constantino mudou para Constantinopla, porque ela tinha mais segurança. Geograficamente ela era uma fortaleza. Tem até filme no Netflix, A Queda de Constantinopla, por Maomé II, filmaço, vale a pena assistir, Netflix, Maomé II, A Queda de Constantinopla, muito bom. Exatamente, uma fortaleza. Exatamente. Então o império, o Constantino foi embora para Constantinopla, porque era seguro, e deixou um outro imperador em Roma, Então nós temos 5 patriarcados. Se lembram? Vamos repetir rapidinho: Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. Pronto. Só que o imperador não está lá em Constantinopla, não tem um outro imperador que ele colocou lá em Roma. Então 2 sedes: Roma, sede ocidental; Constantinopla, sede oriental. Bom, aí começou a disputa. Se são 5 patriarcas que comandam os bispos, os patriarcas, quem que vai comandar os patriarcas, os bispos? Quem seria o que ia liderar os 5? Aí o patriarca de Constantinopla, opa, só que Roma já saiu na frente, já começou a citar Pedro. Jesus falou: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Já tinha 2 versículos bíblicos para argumentar. Aí já começa a guerra. Só que, como os patriarcas, os bispos de Constantinopla tinham o apoio, tinha a proteção do imperador, olha que legal, você tem a proteção do Estado, irmão, você não tem que estar muito preocupado. Então ficavam estudando. A teologia ortodoxa, ela é muito linda, muito profunda, porque eles podiam estudar bastante. Já Roma vivia assim, briga entre imperador, invasão, e o império cai no 5º século, o Império Romano. Aí formou um vácuo. Ai, meu Deus do céu, e agora quem vai nos governar? Quem que é a maior autoridade na época? O bispo de Roma. Era intelectual, estudioso, muito sábio, conhecia as escrituras, um homem piedoso, trouxe um monte de benefício para os cristãos, ganhou muitos pagãos para Jesus, reinos idólatras se converteram, enfim, não tem idolatria ainda. O santo na igreja, imagem, vai entrar só no 8º século, com São Damasceno. Era proibido, tinha iconoclasta,
quebradores de santo. A igreja quebrava santo, não tinha imagem nessa época, até o céu. Tinha porque sempre tem desobediente, né, gente? Mas a igreja proibia. Treinava padres só para quebrar santo. Eles iam nas capelas, saía quebrando tudo, vai vendo. Bom, então, está instituído aí o papado. Entenderam mais ou menos? Existiu vácuo. Vai repetir de novo o que ela está me perguntando aqui, aí não dá para mim. Então vamos lá. Jerusalém, Alexandria, Antioquia da Síria, Constantinopla, Roma, 5 patriarcados. Olha, eu tenho tudo isso daí nas minhas aulas no YouTube sobre história da igreja. Nessa época já acontecia paz romana? O quê? Nessa época já existia paz romana? Já não, Roma trouxe paz. Gente, quem era cidadão romano estava numa boa. Era uma benção, mais ou menos ser cidadão americano. Roma tinha leis, os bárbaros que eram. Apesar de tudo, para a época, Roma era uma bênção, trazia proteção para as pessoas, o exército romano, e agora, as estradas, e tudo, rico, riqueza. Por isso que os bárbaros invadiam Roma, porque tinha plantações, tinha comida em abundância, eles ficavam com fome, partia para confusão. E aí a igreja precisava ganhar essas pessoas, entre aspas, para Jesus, né? Aí você ganhava o líder daquela aldeia, todo mundo era crente, era assim, irmão, não é igual hoje, você precisa entender o contexto. Se o líder tribal se convertia, vinha todo mundo junto, não é individual como lá. Hoje nós somos individuais, mas existe nação que não tem pensamento individual. Quer ver uma nação hoje que não tem pensamento individual? Coreia do Norte. Lá não é um pensamento coletivo? Todo mundo tem que pensar igual. Se o líder lá falar amarelo, todo mundo é amarelo. Não tem liberdade de escolha, de opinião. Agora você consegue imaginar aquele tempo? Então o Papa, quem chamamos também, olha, isso está no catecismo, tá? O que eu estou lendo para vocês está no catecismo. O Papa, o que chamamos também sumo pontífice, ou romano pontífice superior, é o sucessor de São Pedro na sede de Roma, o vigário. Vigário é substituto, o substituto de Jesus Cristo na terra e o chefe visível da igreja. Primeiro, a igreja não tem chefe visível. Você sabe quem que é o substituto de Cristo na terra? O vigário de Cristo aqui na terra entre nós? Quem é para nós? Bora! Quem é o substituto de Cristo? Olha só, olha o que Jesus falou: eu vou voltar para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei outro. Quem é o nosso substituto? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o substituto. Isso é claro no texto. Está vendo o problema? Olha, tradição. Olha aí, tradição. Só que na época, gente, eles não tinham acesso à Bíblia que nós temos hoje. Era uma liderança só que tinha. Nem tinha Bíblia para todo mundo, era tudo manuscrito. Para você comprar uma Bíblia, você tinha um operário, um trabalhador médio, tinha que trabalhar o ano inteiro para conseguir comprar um manuscrito da Bíblia. E no nosso caso aqui no Brasil, em latim, tem essa também. O acesso era assim. Nem a língua o povo conhecia. Vocês sabiam que a igreja ortodoxa até hoje a missa é em grego? Vai numa igreja ortodoxa para você ver. Tem em São Paulo, aqui no Rio tem também, deve ter alguma aí. Vai visitar para você ver. A missa é na língua grega. Não vai entender nada. Tá? Bom, então tá aí. Primeiro, sumo pontífice. Quem é o sumo pastor? Supremo. Quem é? Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. 1, 2, 3. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Tá aí, olha. Você vê a diferença da tradição com a Bíblia? Para nós é tranquilo, não é? Vocês têm alguma dificuldade de entender que Jesus Cristo é o sumo pastor? Não, é ou não é?
Ele é o que substitui a vicariedade, nós já aprendemos na aula passada. Segundo, é a ponte ou caminho entre nós a Deus. Tem dificuldade? Primeira carta a Timóteo 2:5. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, homem. Eu estou usando a NAA, Nova Almeida Atualizada. Bem, vamos em frente. O vigário de Jesus é o Espírito Santo, não o Papa. Acabei de falar para vocês. Está lá em João 14, quando Jesus disse que não nos deixaria órfãos, que enviaria outro, consolador, advogado, para nos auxiliar, que é o Espírito Santo. O mestre da igreja é o Espírito Santo. Bom, aí tem as prerrogativas papais. O Papa não pode errar, quer dizer, é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. Gente, o homem não erra, gente. Até o Papa Francisco já falou que não é bem assim. Esse Papa é gente boa, né? É humilde. Eu gostei desse Papa. Gente, para quem estuda história, no meu caso, por exemplo, vocês já viram o Papa? Gente, ver um Papa é uma oportunidade na vida que depois eu tive o privilégio, eu vi o Papa, gente. Arrepiou. Eu vi o Papa Francisco. Eu vi, ele passou rápido assim, rapaz, mas dá uma emoção, gente. Vocês já viram alguma autoridade? Já? Eu vi o Fernando Henrique uma vez de pertinho também. É legal ver uma autoridade, não é? Porque a pessoa está revestida de uma autoridade. Vocês não sentiram nada? Nunca viram? Ah, bom. Posso fazer nada. Mariocentrismo católico romano. A igreja é mariocêntrica. O que é Marios? Tem como centro Maria. A igreja católica, ela é mariocêntrica. É um dogma de sustentação. Isso aí é a base. Não mexe com isso não. Você tem muito cuidado para conversar sobre essa questão de Maria. Primeiro, nós não odiamos Maria, nós amamos Maria. Bem, e o que é cristocêntrico? É ter Jesus como centro da fé, como a Bíblia Sagrada nos ensina. Ter a Jesus como único e suficiente Salvador, mediador e consolador. Essa é a nossa fé. O cristianismo, o nome já diz cristianismo, ele é cristocêntrico, tem Cristo como centro. Mas a Igreja Católica, ela é mariocêntrica. E vamos aprender um pouquinho sobre isso aí. É ter Maria como centro de fé, como mediadora, consoladora, intercessora, advogada. Tem até um filme, Alto da Compadecida. Quem já assistiu? Já. É legal que aparece Maria falando, para Jesus, tenha dó, coitado. É interessante aquele filme, mexe bastante com a cabeça da gente, não é? Tem o capeta, Satanás. Vocês já assistiram? A religião de vocês pode ter televisão, né? Bom, dá para ser cristocêntrico e mariocêntrico? Dá para ser? Ninguém pode servir a dois senhores. Há um só Senhor, um só Salvador, um só mediador. Olha os textos aí. Não dá para servir dois senhores e nem a duas senhoras. Olha. Não, tem um camarada, tem um argumento até filosófico que diz assim: um homem pode até ter mais de uma mulher. Pode, vocês vão encontrar homem que tem mais de uma mulher, mas não dá para amar duas. Isso foi Deus que fez assim, só dá para amar uma. Veja o caso de Jacó, por exemplo. Quem que ele amava? Raquel, né? Ele amava Raquel. Teve 4, 2 esposas, 2 concubinas, Zilpa e Leia, mas ele amava Raquel. Então, isso é da natureza humana. E você vai encontrar até países que é liberada a poligamia. Países muçulmanos, o homem podendo sustentar, tem países que podem ter até 4 esposas. Mas tem um princípio que ensina isso aí, interessante. Só consegue amar uma. Não dá para ser dividido. E outra que reino dividido também não prospera. Ou vai agradar uma ou vai agradar outra. Agradar igual não dá.
Mesma coisa vale para a mulher também. E na religião é a mesma coisa, não dá para servir a dois senhores. Jesus deixou claro isso aí. Ou você vai adorar Jesus, ou você vai adorar Maria. Não tem como fazer essa divisão na mente, nós vamos entender por quê. Maravilha. Olha, o que ele está falando aí é o seguinte. Aí ela foi se mudou de lá, né? Porque esse salão de bola é bem... Olha só, aqui eu vou escrever divino, e aqui eu vou escrever humano. Então vamos lá, divino e humano. Vamos falar, Deus Pai, divino ou humano? O Espírito Santo, divino ou humano? Vou abreviar aqui. José. Pedro. Maria, mãe de Jesus. Jesus. Não, mas é uma pessoa só. Põe lá ou põe aqui? É uma pessoa só. Jesus é uma pessoa só. E aí? Duas naturezas. Ele é divino? Mas ele é humano? Então como que eu saio daqui e vou para o lado de lá? Ué, como é que eu vou morar no céu? Lá é o céu, lado divino. Como que eu vou para o lado de lá? Lembra disso? A ponte, o caminho. O que é ponte e caminho? É isso aí? Nós amamos Maria, não tem problema. Maria nos leva até Jesus, mas aqui do lado humano, com o exemplo de vida dela, assim como Pedro, como Paulo, como Abraão, como Moisés, não é? Estes homens e estas mulheres, Esther, Raquel, Sara, mesma coisa, são todas santas, separadas do pecado. Só que para ir para o lado de lá, olha aqui, ó, é só isso, gente. Não é fácil? Eu ganhei um católico assim, legal, né? Aí ele conseguiu entender. Muito bem, agora já ficou aí. Oi? Vamos lá, gente, volta aqui. Do que eu estava... Ah, tá, olha lá. Concílio de Éfeso, 431. Maria, mãe de Deus. Então surgiu uma palavra grega, Theotokos, Teo, Deus. É palavra transliterada. O que é transliterar uma palavra? É escrever com os nossos caracteres como ela é falada na língua original. Então, Teo, Deus, grego. Tokos, parir, dar à luz. Então, Theotokos, Maria pariu Deus. Não? Irmãos, calma, vai lá. Maria pariu Deus, está certo ou está errado? Está tudo errado? Heresia. Maria não pariu Deus? Não? Sim ou não? Sim. Não. Ela deu luz em Jesus. Ué, Jesus não é Deus? Então ela pariu. Quem morreu na cruz foi quem? Foi Deus? Quem morreu na cruz? Não, mas Jesus não é Deus? Jesus estava dentro do ventre dela. Qual que é o problema? Jesus nunca deixou de ser Deus. Emanuel, Deus conosco. E quem morreu na cruz? Foi Jesus. E qual que é o problema? Olha só, o Espírito Santo é Deus? Ele não habita em você? Não. Qual é o problema ele habitar no ventre de Maria? Então veja só voltando aqui. Theotokos. Maria pariu Deus, mas entre parir e ser mãe tem uma diferença gigantesca. Porque mãe está aqui,
Ela não gerou Deus, ela gerou a natureza humana. Por isso que nós colocamos o Tomo de Leão, um documento do quinto século do Papa Leão, colocamos na Bíblia Apologética, porque nesse documento ele escreve contra essa heresia. Maria, Jesus herdou de Maria a natureza humana, sem a culpa. Então, mas não a divina. Então ela não é mãe da natureza divina de Jesus. Ela é mãe da natureza humana de Jesus, que é Deus. Parece simples para a gente, não parece? Mas na época não era não. E aí, o Nestório, um bispo da época, começou a usar uma outra palavra, Cristotocos, que ela pariu Cristo, negando a divindade. Aí que deu a confusão. Não, ela pariu Deus. Só que esse pariu Deus foi entendido como mãe de Deus. Olha aí, olha o problema. Ela não é mãe de Deus, ela é mãe da natureza humana de Jesus, que é Deus. Porque se ela fosse mãe de Deus, ela seria uma deusa. Então Deus habitava no ventre dela, mas ela não gerou Deus. Ela é mãe da natureza humana de Jesus, que é Deus. Entenderam? Isso é importante. Olha aí, ó. Maria, mãe de Jesus. Isso aí é tranquilo, não vamos precisar ler isso aí. Entenderam isso aí? Isso é importante, hein? Isso é importante. Vamos lá. Maria sempre virgem, dogma aceito no quarto século. Gente, o que acontece? A igreja colocou, até com base em alguns ensinamentos, até Paulo fala alguma coisa sobre isso, a igreja passa a classificar o homem casado como um homem de segunda categoria, nesse período aí. Eles acham que para viver realmente para Deus, tem que adotar o celibato. Até teve uma irmã que comentou isso aqui, acho que ela não está aqui. Então o que acontece, gente? O casamento foi ordenado antes do homem pecar. Deus ordenou o casamento antes do homem pecar. Concordam comigo? Então, logo o sexo não é pecado. Se Deus ordenou o casamento, deixará o varão e o se unirá e ambos serão uma... Não, frutificai. Gênesis 1:27. Para o homem multiplicar a espécie. Só tem um jeito de multiplicar a espécie, por meio da relação sexual entre um casal. E isso Deus falou antes do homem pecar. Ora, logo não tem nada a ver com pecado. Mas para a mentalidade da época, essa relação era problema. Entendeu? E muitos até se castravam, se tornavam eunucos para servir melhor a Deus, e enfim, com essa ideia. E daí Maria, sempre virgem, colocou esse dogma. Ocorre que a Bíblia fala que Jesus teve irmãos e irmãs. Aí tem 3 teorias. Uma de que aqueles irmãos lá eram primos, só que a palavra usada no grego é irmão mesmo, não tem como sair fora. Uma segunda teoria é a nossa, que José, depois que Jesus nasceu, é um pensamento protestante, ele teve relação normal com Maria e ela ficou grávida e gerou outros filhos. E uma terceira consideração é que José já era de idade e viúvo. Quando ele veio morar com Maria, ele já trouxe filhos e filhas. É interessante esse argumento também. Tudo para defender a virgindade perpétua de Maria. Para nós evangélicos não há problema algum Maria ter tido filhos depois de Jesus. Mas para o dogma da época, e foi perpetuando na tradição. E agora? Não, para a gente não tem que discutir esse assunto. Para a gente não muda nada se ela teve ou não teve. É que a Bíblia fala que os irmãos de Jesus, fala das irmãs, cita até nome dos irmãos. Judas, irmão de Jesus, do Senhor, Judas da Epístola, e Tiago, irmãos do Senhor. Tá bom? E outros? Tranquilão até aí? Maria Imaculada, declarado, ó, isso aí já, olha só, essa heresia, 1854, Maria nasceu sem pecado.
Olha que ponto, mas 1854 é recente. O Papa fez um dogma que Maria nasceu sem pecado. Aí já traz um problema para Romanos 3:23. Todos pecaram. Não tem como ter nascido sem pecado. Se vem da mesma forma, vem do mesmo casal. Se vem de Adão e Eva, tem o vírus do pecado. Não tem como. É da natureza já, não vai ter jeito. E aí herdamos isso, né? Isso, então. Do primeiro Adão. Então não tem como. Não tem como ela nascer sem o vírus do pecado. Não tem como. É uma questão até de razão, racional. Mas está aí, ó. E aí, professor, se você fala de tirar isso, qual foi a fundamentação dessa heresia aí? Não, porque por ser escolhida para ser mãe de Jesus, sabe? Aí não tem argumento teológico. Aí entra a tradição, meu irmão. Não tem. Não tem. Olha aí, ó, declaração 1950, gente. Eu nasci em 61, tá pertinho. Assunção de Maria. Professor, A Assunção Maria foi para o céu com corpo e tudo. Não, irmão, quem foi para o céu com corpo glorificado foi Jesus. Jesus foi o único. A primícia de Jesus, meu. Agora Maria, irmão, não dá, irmão. Mas tá aí, a tradição. Oi? 1950. Faz pouquinho tempo. a declaração de 1950. Não, a declaração não agora, ela foi lá naquela época lá, a declaração. Agora eu fiquei curioso, ela ficou bem isso. Não. Não mereceu, porque ela é perfeita, imaculada. Deixa eu falar uma situação. Durante muito tempo. Então, mas por quê, irmão? Mas só que para nós, quando a gente fala na Bíblia, é tranquilo. Mas para o católico não, porque tem a tradição, irmão. O que o Papa fala é como se fosse Jesus. Ele não é o substituto de Cristo. Está entendendo? É diferente, irmãos. Conversão é um negócio muito profundo, irmão, né? Agora, quando o católico começa a realmente examinar, que nem é o caso, já não tem como. Vai romper, porque a tradição, o choque é muito forte, a tradição com a Bíblia. Tranquilo? Que horas são, pessoal? Qual é a hora do café? Tem 15 minutos? Vocês me avisam, hein? Vamos lá. Sacramento. Vocês já viram falar do sacramento? Batismo, confirmação, o crisma, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio. São 7. Ordem é ordenar padre, essas coisas. E matrimônio. Muito bem. Então, batismo. Olha só, gente, batismo é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus, nos tornamos cristãos. O sacramento do batismo confere a primeira graça santificante, que apaga o pecado original e também o atual, COA. Perdoa toda a pena por eles devida, imprime o caráter cristão, faz-nos filhos de Deus, membros da igreja e herdeiros do paraíso, e torna-nos capazes de receber os outros sacramentos. Batismo. Gente, o que é o batismo? Batismo salva alguém? Não, eu fui batizado, meu pai se converteu quando eu tinha 7 anos, então eu fui batizado na igreja católica. Na dúvida eu tenho um comprovante. Não está falando que tira o pecado original? Na dúvida. Irmãos, é o seguinte, o que é o batismo? É uma ordenança, para nós não é sacramento. O que acontece? Eu sempre faço uma explicação rapidinha para os alunos. Eu sou da classe de 61, eu servi o quartel, fiquei 1 ano lá. Então quando eu fui lá, fiz a minha inscrição para lá e me convocaram. Olha, você vai ter que servir a partir de tal dia, você vem para cá. Aí a partir daquele dia eu passei a pertencer ao quartel. Fiquei lá treinando, eu já era do quartel. Se eu fizesse alguma coisa errada e a polícia me pegasse, tinha que me entregar para o quartel, porque eu era do quartel, eu era do Exército Brasileiro. No dia 25 de agosto tem o dia do juramento. É uma festa aberta, uma solenidade aberta. Você convida a sua família, tudo, você já aprendeu marchar, já aprendeu tudo, já foi discipulado no Exército. Aí você jura que se for necessário você morrerá pela sua pátria. Mas eu já era do Exército Brasileiro.
Aquele dia eu me tornei soldado, mas eu já era do exército brasileiro. Isso é batismo. Você já tem o Espírito Santo na sua vida, você já entendeu, você já reconheceu que é pecador, você já aceitou Cristo como seu salvador, você já está salvo. Só que você deseja seguir Jesus o resto da sua vida, então você vai fazer uma confissão pública que Jesus pediu, porque o batismo é aberto, vem quem quiser, vem todo mundo, ele não é uma reunião secreta, é aberta, pública, porque você vai confessar, você vai jurar, você faz questão, você experimentou a graça e você quer a graça para o resto da vida, então você só vai confessar perante a sociedade que você, se for o caso, você dá a sua vida por Jesus. É um juramento, uma confissão, não é isso? Isso é batismo. Isso salva alguém, irmãos? Salva? Não, não, é um ritual, né? Por isso que tem igreja que batiza por aspersão, tem igreja que não tem mergulho, né? Tem igreja que batiza com mergulho, né? E aí? Né? Então, mas são coisas particulares que são pequenas para a gente discutir aqui, não vale a pena. O que significa que é uma confissão pública, é um ritual. A água, entendeu, irmão? Não, eu só batismo se for rio, eu não faço o batismo em água parada. Tem, irmão, até isso tem, irmão. Aí foi no rio batizar, passou a correnteza, levou o irmão embora, quase morreu afogado. Vamos lá. Bom, então o batismo é absolutamente necessário para a salvação, porque o Senhor diz expressamente: quem não nascer da água e do Espírito, essa da água é da palavra. Eu tenho uma dúvida. Por que É difícil? Pode perguntar. Por que a igreja presbiteriana batiza bebê? Então, irmã, aí é uma questão que, como o batismo não salva, eles têm essa tradição. Mas se você quiser batizar adulto, pode também, não é obrigado. É apenas de passar para o filho. Eu vou explicar como surgiu isso, é rapidinho para... Irmãos, isso não tem nada a ver com salvação. Nós temos que respeitar o que acontece? Imagina quando houve a reforma protestante. A criança católica nascia e era batizada. E o filho do protestante, quando nascia? Olha a tradição, já não era de mexer, batizava também. Porque senão ele ia ser o quê? Na cabeça da... Irmã, volta 1500 anos dentro do contexto. Então nascia a criancinha, batizava, tinha todo esse conceito aí da tradição. Aí nascia o filho do luterano. E agora? Ele vai ser pagão? Não, eu vou dar esse presente para ele. Embora como tradição, eu quero dar esse presente. E tem alguns argumentos, por exemplo, Atos 16, quando o carcereiro de Filipe, o carcereiro foi de Filipe mesmo, né? Ele foi batizado, que ele teve aquela libertação de Paulo e Silas, que foram lá na casa, batizou todo mundo. E aí, tinha criança ou não? Aí existem argumentos, mas não vem ao caso aqui, irmã. Mas é mais ou menos isso aí, entendeu? Mas na igreja, se você não quiser, não precisa batizar, né? Mas se quiser, batiza, tá bom? O importante é você entender que não tem nada a ver com salvação. E o exemplo clássico é o ladrão na cruz, tá? Bem, então nós já lemos isso aí. Crisma, aí a confirmação, olha aí, ó. Aí a pessoa recebe o Espírito Santo com aquele sinalzinho da crisma, irmãos, é uma tradição também. No nosso caso, seria como batizar uma criança, mas como a criança é inocente, se ela realmente quer aquilo, está entendendo? Seria a confirmação, essa ideia. Não, você quer isso aí, agora que você já tem consciência? Por isso que a crisma acho que acontece mais ou menos com 12 anos, não é isso? Tá bom? Eucaristia, aí é problema, né? A transubstanciação. Quando o padre reza ele ora, ele abençoa, ele consagra a hóstia, ela torna-se o corpo e o sangue de Cristo, chamada doutrina da transubstanciação. Os elementos a partir da consagração. E aí, irmãos, aí já é um problema, né? É um problema, porque como é que nós vamos concordar com isso daí?
Nós entendemos que os elementos da ceia é uma coisa simbólica, simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, mas não, eles não tornam, não dá, né, irmãos? Mas na Igreja Católica é essa doutrina aí. Então, praticamente toda a missa Jesus é sacrificado novamente, essa é a ideia. Só que nós sabemos, o sacrifício é um só foi um sacrifício, mas é assim que funciona a Eucaristia. Tá tudo aí, depois vocês vão ler, tá? Eu vou adiantar aqui, aí vocês vão olhar. Esclarece ainda que a mudança conhecida lá, transubstanciação, ocorre no ato em que o sacerdote na missa pronuncia as palavras de consagração. Isto é o meu... Nós não vemos isso no Novo Testamento, irmão. Até porque a ceia no Novo Testamento era meio confusa, né? Tinha gente que vinha para comer mesmo. E Paulo até falou, come em casa. Aqui, né? Era um banquete. Podia ser banquete do Senhor. Não era ceia que nem a gente tem, não. Simbólico, não, irmãos. Era reunião mesmo. Deve-se adorar a Eucaristia? Deve adorar, irmão. Eles adoram a Eucaristia, porque não é o corpo e o sangue de Jesus? Então o católico adora a Eucaristia. Vê, tudo bem. Eu vou falar que é idolatria? Não posso falar porque para ele é o Jesus. Então ele está adorando Jesus, até menos pior, né? Mas não é, irmãos. Você não adora o pão e o... Não está entendendo na cabeça dele? Como passou pela transubstanciação, então ela deve ser adorada, segundo o ensinamento católico. Penitência é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar pecados cometidos depois do batismo. Depois de ter feito o sinal da cruz, o católico deve dizer: eu me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a todos os santos, e a vós, Padre, porque pequei. As obras da penitência podem reduzir-se em 3 espécies: oração, jejum, esmola. O senhor conheceu isso aí, né? Penitência, né? Penitência, faz parte. Os que morrem depois de ter recebido a absolvição não vão logo para o céu, vão para o purgatório, para ali satisfazer a justiça de Deus e se purificar inteiramente. As almas podem ser aliviadas no purgatório com orações, com esmola. Aí foi a causa da reforma protestante, o problema de Lutero com a indulgência. O Papa queria terminar a Basílica de São Pedro, então ele fez um documento que você comprasse aquele documento, você tirava. Primeiro você não ia para o purgatório, e se você tivesse algum parente no purgatório, quando você colocasse a moeda lá, o dinheiro lá no depósito, lá na caixinha, bateu no fundo, a alma saía. Essa era a ideia da época, a indulgência. Vocês já estudaram isso aí? Sim. Foi por isso que teve a reforma protestante. Olha o absurdo. Mas essa foi a causa, e está aí até hoje. Extrema-unção, a Bíblia ensina o quê? Se a pessoa está doente, ora pela pessoa, chama o presbítero para ungir a pessoa com azeite. Isso é um padrão bíblico, mas não tem nada a ver. Ordem é a questão do sacerdócio. Você vê, a pessoa tem que renunciar, não pode ter uma esposa, é contrário à Bíblia. Veja que saiu fora. Bom, voto de pobreza seria até bom se a gente adotasse, né? Não precisa ser, podia ser voto de não riqueza, vamos em frente. E o matrimônio, gente, o matrimônio é o seguinte: casou. Se você casar na Igreja Católica, tanto é que a Igreja Anglicana surgiu em função disso. Henrique VIII queria se divorciar porque a mulher dele não dava o herdeiro para ele, e o Papa não fazia o divórcio. Aí ele pulou para o lado do protestantismo. Por isso que a Igreja Anglicana, ela é interessante, nós vamos aprender sobre ela também. Vocês estão assim, que horas são? 27. Já pode começar. Não, pode terminar. Já passou? Faltam 3 minutos. 3 minutos, então dá tempo. Bom, a missa também nós já vimos, não tem sentido. Agora vamos concluir então com a latria, hiperdulia. Latria, hiperdulia e dulia. Você sabe o que é isso? O negócio é o seguinte, olha só. Latria
O que significa latria? Vem lá do grego, adorar. Então latria só para, daí o nome idolatria, idólatra. O que é o idólatra? Que adora ídolo. Nós adoramos só a Deus, prestamos latria a Deus, adoração, latria. A palavra vem de idolatria, o que você não pode ser. Então latria. Então o que acontece? O católico, se você pegar o catecismo, entrar, dar um Google aí, tem o catecismo católico lá, vale a pena ler. Eles só adoram realmente, só prestam latria a Deus. Só adoram a Deus. Ah, mas e Maria? Maria é hiperdulia. O que é dulia? É veneração. Não é latria, é devoção. Devoção. O problema deles não é com Deus, é com Jesus. Olha só. Então, quando o católico a ideia é a seguinte: ele entra na igreja, então tem lá o São José, São Sebastião, ele vai prestar dulia, veneração, devoção. Aí ele vai andando, aí ele chega em Maria, hiperdulia, não é devoção que eu falei, veneração, hiperveneração. O que é hiper? Não tem mercado, não tem supermercado e não tem hipermercado. Então não é latria, mas é maior que devoção, é maior que veneração. Entenderam? Para Maria, porque ela é mãe de Jesus. Aí quando ele chega no Santíssimo, aí é latria, aí é Deus. Então tem que funcionar assim a cabeça. Agora, pergunto para você, dá para fazer essa divisão na cabeça? Não. Quando você está na rua, você vê lá uma praça e você vê o Duque de Caxias. Você já parou em frente à imagem dele? O que você presta para ele? Quando você canta o hino nacional, o que você está fazendo? Você está cantando o hino nacional. Vocês ficam emocionados? Eu fico, não fica, não sente nada. Nenhum arrepio, nada, irmão. Nada. Oi? Vocês não cantam o hino nacional? Cantar. Não, mas você não sente nada? Não sente uma emoçãozinha? Nada? Não sente, irmão. Você não é brasileiro. Sente, não é hino nacional. Não. Mas você sente uma coisinha, não sente nada. Nunca ninguém sentiu nada. Não, tudo bem. Tem a ver com adoração? Não. É o que eu falei. Você chega lá, está a imagem. Tiradentes, tem a imagem de lá, você chega, você olha, né? Você admira, né? Faz parte dos heróis da nação brasileira, o Duque de Caxias, já falei, D. Pedro, isso é uma coisa. Agora, veneração, aí já muda a história. Mas não é a dulia já é, agora hiperdulia para Maria e latria para Deus. Agora eu pergunto para vocês, quando você vê lá, dia 12 de outubro, não é o dia da Cidinha? Perdão, com todo respeito, a Aparecida? Falando assim, não é o dia da Aparecida do Norte? Não é o dia da Aparecida? É ou não é? O que você vê lá? Você consegue ver lá dulia? Você acha que é dulia que está acontecendo lá? Não. Você consegue ver lá hiperdulia? Como fazer essa divisão? Não dá para fazer no cérebro essa divisão. Tem que ser muito intelectual, é complicado, irmão. É complicado. Vê lá o testemunho das pessoas que estão levando cruz, de joelhos. Você vê o testemunho. Mas só que a teologia católica é isso aí. Eu tenho que mostrar para vocês um documento. É assim que tem que funcionar a cabeça do católico. Não é para adorar. Você fala, não, o senhor adora Maria? Não. De jeito nenhum, só adora a Deus. Mas em Maria não. Interessante que você vai na missa, está indo tudo bem. Eu fui numa missa esses dias, era um batizado de um parente lá, eu gosto de ir. Que palavra que o padre deu, palavra abençoada, bíblica, para os pais, para as mães, que palavra. Só que chega no fim, entra Maria. Não entra? E o santo padroeiro da igreja ainda. Aí dói, né? Aí dói a orelha da gente. Mas você separa. Quando é os nomes, como é que tá? Oi? A pessoa vai adorar o devoto. Levar a devoção, por exemplo, igual o
líder lá da Somente ao Senhor teu Deus prestará culto. Não é isso? Qual é o nome que se dá? O quê? Por exemplo, tem um líder lá da Coreia do Norte. Aí como é que é o nome que se dá? Que agora Quando a pessoa adora assim Qual você, né? Adorar o homem, idolatria. 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 Latria é só Deus. Quer tomar café? Então bora.